Olá, seja bem-vindo a mais um programa Transparência. Eu recebo agora o vereador Luciano Mega. Tudo bem, vereador? Bom dia, Sérgio. Bom dia aos espectadores, nossos ouvintes. Correndo bastante, para variar? Sempre, mas trabalhando bastante e assim é bom, né? Pois é, nós estamos em 2020, esse programa está sendo gravado agora em janeiro, e a sensação de muita gente que conversa conosco é que a cidade não andou. E o vereador, que visão tem? Andou? Até bom, como você falou, nós estamos em janeiro, né? Hoje dia 27 de janeiro. E nós trabalhamos o mês inteiro, né? Sim. Eu praticamente não viajei, 3 dias com a família, fomos para São Paulo e continuei trabalhando aqui como vereador. Agora mesmo está lá na Secretaria da Educação e um problema sério das mães com crianças estão lá nesse momento agora. Eu tive que sair antecipadamente para vir aqui, nós já tínhamos combinado. Mas das mães que precisam as crianças que precisam do professor de apoio, né? Então são muitos problemas e a gente continua trabalhando, né? A pergunta se a cidade andou, né? Eu acho que assim, alguma coisa evoluiu, alguma coisa piorou e eu acho que tem muito que ser feito. Lógico, a população está aí, bastante reclamação, quem ouve o rádio, vê a televisão, né? E conversa com as pessoas principalmente, sente que ainda há muitos problemas para serem resolvidos, né? Muitos deles não cabem ao vereador, infelizmente, claro. Diretamente resolvê-los, mas cabe a nós fiscalizarmos, cobrarmos, né? E tentar, em alguns momentos, até ajustar uma lei ou fazer uma lei que possa beneficiar a população. Mesmo o prefeito, a gente sabe que algumas coisas ele fica engessado, né? Por causa de ordenamentos, de regras do serviço público. Sim. Mas, enfim, na sua visão, o que evoluiu? Olha, a questão dos buracos na cidade, realmente houve um grande investimento, né? Inclusive, alguma crítica minha que dinheiro do Banco de Investimentos do Estado de São Paulo, né, que seria como o BNDES, né? Nós temos o nosso banco de fomento ao desenvolvimento e dinheiro emprestado foi usado para tapar buraco. Mas infelizmente era uma queixa, ainda, né, uma queixa da população e tinha que se investir nisso realmente. Então nesse aspecto alguma coisa melhorou sim. As obras que vêm por aí, elas vêm para trazer melhorias, mas uma preocupação que a gente tem é com a quantidade de empréstimos, né, que foi necessária para fazer. Foi manchete hoje no jornal. Eu não li ainda o jornal hoje, mas realmente, assim, em torno de 600 milhões, me foge o número exato agora nesse momento, mas que a prefeitura capta esse dinheiro, mas não é um dinheiro que vem a fundo perdido, é um dinheiro que vai se ter que pagar isso em algum momento e vai ficar para as próximas administrações, para as próximas gestões, dívida que a prefeitura contraiu. Então nós conversávamos antes, Sérgio, e eu acho que é importante que a cidade receba novos empreendimentos, novas indústrias, né? O comércio, nós não vimos nada nesses últimos anos, nenhum grande empreendimento vindo para Ribeirão Preto, pelo contrário, algumas empresas fugindo aqui do nosso município para outros estados ou para as cidades da região, né? E infelizmente Ribeirão não está aumentando a sua arrecadação do jeito que poderia acontecer, né? Então eu falava também agora há pouco que é o servidor público que trabalha pela população, que serve a população. Grande parte da nossa população depende do serviço público. E até às vezes o pessoal de classe social mais alta, os empreendedores, né, vão lá na Secretaria de Planejamento, não tem quem os atenda. Há pouco tempo os contadores estavam aqui na Câmara, os contabilistas, perdão, estavam aqui na Câmara e assim, reclamando porque não tinha quem atendê-los lá. Então novos empreendimentos que também tentam vir e ficam parados na burocracia sem gente para atendê-los. Então, para que a gente consiga ter um servidor qualificado em número suficiente para atender a população, precisa ter dinheiro. Para ter dinheiro, para ter mais dinheiro, ou nós atraímos novos investimentos para a cidade, ou aumentando impostos para a população, né? A carga tributária. A população já não aguenta mais, o povo está sufocado. Então, assim, eu acho que nesse aspecto a prefeitura não cumpriu sua parte, que era de atrair novos investimentos para a cidade. Como eu falei aqui em off, a gente estava começando, ainda penalizou muito o servidor público. Sim. Então, porque se não aumenta suficientemente a arrecadação, não tem qual. E até que houve um certo aumento de arrecadação, né? Porque a cidade de Ribeirão tem, assim, ela na educação muito forte, então muita gente vem da cidade, então há um fluxo muito grande de dinheiro aqui para a nossa cidade, né? Pela saúde, pela educação. Sim. Nisso o próprio comércio, né? Que caminha bem com as cidades da região vindo consumir aqui.
Então nós temos, assim, naturalmente Ribeirão cresce, mas eu acho que precisaria ter havido, e precisa haver, né? A gente tem que falar para o futuro também, um esforço maior para trazer empresas para Ribeirão. Por exemplo, a nossa Secretaria de Turismo e Indústria aqui, né, e Comércio, assim, ela faz um pouco pelo turismo e não tem um quadro suficiente, né? Eles têm, se não me engano, 4 ou 5 servidores ali. Então não tem uma política para atrair novos investimentos para a cidade, infelizmente. Apesar de que nós temos a ACI, né, tentando fomentar, né, órgãos, né, do Estado, como eu disse, bancos de desenvolvimento, todo um apoio, mas isso infelizmente não aconteceu. Vamos falar sobre a saúde, que o senhor é médico, e a gente percebe que a saúde ainda continua, lamentavelmente, capengando. Uma UPA que demorou quase um século e agora está anunciando que vai acabar, mas a gente fica com o pé atrás, não sabe se vai mesmo. As AMES que não vieram. O senhor estava me dizendo que as AMES são mais importantes do que outras coisas. Eu vejo que muita gente fala das UPAs e são extremamente importantes. Haja visto agora nesse período onde está aumentando novamente os casos de dengue, a gente vai lá na UPA ou numa das UBDS, são aquelas que ficam abertas 24 horas, e vê o sofrimento da população, a fila de espera, tinha fila para entrar na UPA todo dia. Então precisa sim das UPAs, né, Sérgio? Claro. É que eu disse, talvez um pouco mais importante seria o AME Mais, porque são 3 AMEs, né, que foi prometido na campanha, e o AME Mais é o que tem 25 especialidades, né, e a gente tem um gargalo muito grande para passar da unidade básica de saúde, a unidade de saúde da família, que é aquela da atenção básica ou primária, para o nível secundário, que são as especialidades. Então o sujeito precisa de um urologista, precisa do ortopedista, cirurgião vascular, a fila de 2 anos. Né? Nós acabamos de concluir uma comissão especial de estudos, falava sobre as filas do SUS, né? E realmente a situação é muito grave. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, eu vou até interrompê-lo, porque eu tô falando com um médico. E geralmente as pessoas vão no posto de saúde e descontam no médico o problema, né? Esquece que ali tem um ser humano que está com alguns problemas que eles não sabem. Não problemas em casa, problema ali no trabalho mesmo. Como é que fica o médico que não tem o raio-x às vezes funcionando, não tem remédio para dar para o pessoal? Como é que se sente o profissional que está num lugar sujo, como foi uma denúncia da UPA, não tem ar-condicionado, não tem sabão para lavar a mão, não tem. Como é que se sente o profissional que ainda tem que enfrentar a população? E claro, a população está com a razão, mas desconta nele, porque... Nós estivemos recentemente na UBDS Central, que é a Fundação Santa Lídia, na UPA também, que é a Fundação Santa Lídia, e o Quintino 2. Então, assim, realmente muito problema de estrutura física, de infraestrutura, e não só o médico, mas todos os profissionais ali sofrem com isso. Falei do cito aqui um caso... ali na UBDS Central, a semana passada, pelo menos duas pessoas com as quais eu conversei, parentes de pessoas com problema de saúde mental, elas estavam há 11 dias na UBDS Central sem poder ir para casa. 11 dias. É como se fossem moradores ali, só que numa maca. Meu Deus do céu. Numa maca, há 11 dias, poderiam andar ali pela unidade, né, que eles não estavam em estado, mas esperando uma vaga na saúde mental. A saúde mental está um gargalo assim, situação extremamente grave. Depois, inclusive, as encontrei no HC, né? Depois de 12 dias, as 2 pessoas que estavam lá, elas conseguiram uma vaga no HC. Então você vê, agora, imagina aquele servidor que está lá convivendo, vendo o drama dessas pessoas, os familiares reclamando, e com razão. Então quem eles têm ali para... com quem eles podem reclamar naquele momento, e às vezes até se exaltar, é com o servidor público que está ali, né? O médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o pessoal da recepção das unidades de saúde. Então é um estresse muito grande trabalhar na situação. E eu digo, precisa de investimentos, né? E a saúde mental, assim, dentre as áreas da saúde, no meu ponto de vista hoje, é um dos principais problemas aqui do nosso município. Eu estou tocando nesse assunto para que você, telespectador, entenda que o profissional da saúde, tanto o médico como o enfermeiro, o próprio segurança que está lá, ele até entende a sua situação, mas ele não é o culpado. Ele está ali para servir, mas ele vai servir da maneira que dá. E é duro falar isso, da maneira que dá.
Rarissimamente temos servidores que às vezes desviam e perdem também a paciência e falam coisas que não deveriam falar, né? Sim, mas claro, não é a maioria, também, né? não é a maioria dos casos. A grande maioria dos casos é um problema do sistema mesmo, que não está dando vazão para as demandas da população, e aí é esse caos que Agora essa CR, ela chegou a descobrir que falta muito equipamento, a estrutura é ruim? Por exemplo, nós fizemos também uma CE do Santa Lídia, então foram 2 comissões especiais de estudos das quais eu fui relator, uma que é do Santa Lídia e outra que é da saúde como um todo, né? Sim. E faltam sim, mas assim, na verdade é a complexidade de problemas, não daria para eu falar aqui agora, claro. Mas faltam isso, no Santa Lídia, por exemplo, uns aparelhos de ventilação mecânica, né? Monitores para dar mais segurança, inclusive para o trabalhador que está lá, mas muito mais segurança para o paciente, claro. Né? Então precisa sim. E agora na saúde realmente o grande gargalo é passar da atenção básica, que a porta está aberta ali na unidade de saúde, né? Às vezes demora para um ginecologista, tal, a gente fica preocupado. Um pré-natal, por exemplo, ele não pode atrasar, né? Não tem como, né? A gravidez, desde o início, tem coisas que têm que ser tratadas logo no início da gravidez. Senão vai gerar consequências seríssimas para a mãe, mas principalmente para o bebê que vai nascer. Então não pode atrasar, né? Então na atenção básica tem alguns gargalos pequenos, mas mais é para mudar realmente da atenção básica para as especialidades. Isso está muito ruim. Algumas especialidades... existem situações onde melhorou, né? Em algumas especialidades a fila realmente, eles conseguiram reduzir a fila, certo. A saúde até estão de parabéns por algumas situações, mas em outras não, infelizmente continuam com fila de 2 anos ou até mais. Essa questão das AMES e mesmo das UPAs, os senhores que acompanham mais proximamente o prefeito e a própria saúde, sai mesmo? Eu penso que promessa tem que ser cumprida, né? Tinha que ter uma lei, né, onde o plano de metas dos candidatos tivesse que ser cumprido, senão ele estaria inelegível, né? Assim, infelizmente, pelo menos uma margem, né? Teria que ser cumprida, isso, né? Pelo menos uma margem, com certeza, né? Mas isso, infelizmente, não se penaliza, né? Então o sujeito pode prometer qualquer coisa. Agora a gente vai chegar em campanha eleitoral, e muitas promessas, depois não cumpre e fica por isso mesmo. Então os AMES foram promessas de campanha, a gente espera que sim. Eu acho que não há tempo mais para, nesse ano, que se cumpra a promessa dos 3 AMES, mas o que eu disse que todos os esforços, meu ponto de vista, deveriam ser para abrir, construir e começar o funcionamento do AME+, que traria essas especialidades. O caso das UPAs também é extremamente importante, até porque são construções que ficaram paradas. O CSE, que é o nosso Cuiabá, né, nossa UPA, futura UPA da Cuiabá, da Vila... do Sumarezinho, né, na rua Cuiabá. Então, desde 2016, dezembro de 2016, ela está pronta. Nós estamos em 2020, ela não começou, uma UPA parada. Então, é dinheiro público foi... Ela nem começou? Não, funcionar não, ela está 99% pronta. Mas não conseguiram fazer funcionar. A gente não entende muito bem, assim, na verdade... Nós, na Câmara, abrimos uma exceção, isso também é importante falar, para que lá pudesse entrar como o OS, né? Só aquelas organizações sociais da saúde. E até porque a USP tem uma tradição de trabalhar lá dentro com seus alunos, né, de graduação, da residência médica. Então nós abrimos essa exceção, né? E está parada, a gente não entende, assim, entendemos até, né? Eu acho que falta de compromisso, de empenho, mas realmente não conseguiram. Provavelmente abre esse ano, né? É ano eleitoral, não sei se isso tem alguma relação, mas vai abrir. Sentiu um lamento, né? No seu tom de voz agora? Lá não, porque foram 3 anos, né? Lá tem que abrir, porque está pronta. Agora, a UPA do Quintino 2, assim, tem a UBDS lá no Quintino 2 funcionando 24 horas, com esses problemas estruturais que nós falamos agora há pouco, mas ainda assim tem uma estrutura com atendimento 24 horas. Agora, tem uma obra parada, 54% construída, agora retomaram, né? Então, realmente precisa abrir, não pode, é dinheiro público parado. Tem um caso muito grave, que é o caso do Complexo Ribeirão Verde, que não tem um atendimento 24 horas. As pessoas têm que vir aqui na 13 de maio. Como é que faz com uma pessoa que infarta lá? O SAMU também não tem veículos lá, demora 20 minutos para chegar. Como é que faz se uma criança é atropelada? Como é que faz se uma pessoa infartar? Como é que faz se uma mulher entrar em trabalho de parto com risco? E como é que faz? Praticamente 40, 50 mil, dependendo dos bairros que a gente
uma cidade ali do lado de lá da Anhanguera, realmente chega a dar 60 mil habitantes. É uma cidade com unidades de saúde que funcionam só até as 17 horas. Como é que Eu pode? acho que para começar, assim, no mínimo, nós teremos que ter uma unidade até as 22. Parece que agora está funcionando até as 21 lá. Aumentou. Aumentou agora. Da UBS Ribeirão Verde. Eu preciso conversar com a Cláudia, a gerente. Eu faço umas visitas lá de vez em quando. Inclusive na unidade de saúde do Sem Terra, que tem o nome do Dr. Raia. Nós já visitamos também. O Dr. Raia, na época dele, a saúde de Ribeirão Preto era considerada foi um grande avanço. Top. Foi um grande avanço. O que aconteceu? Ao longo do tempo, talvez foi se perdendo, né, não em número em valores, né? Em valores a saúde ribeirão-pretana é de gestão, talvez, porque a gente investe 25%, 26% da arrecadação municipal em saúde, né, do orçamento. Então é considerável, até porque a Constituição fala em 15%. Então, o Ribeirão está além. Só para mudar o foco um pouquinho, na educação, acho que a gente deveria investir 30%, porque o mínimo constitucional é 25% e a gente está nos 25%. E olhe lá, no final do ano faz um esforço para completar, para que o Tribunal de Contas não sugira a reprovação das contas da Prefeitura. Então, eu tenho uma briga aqui, e as minhas emendas para o orçamento, para a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, né, a Lei Orçamentária Anual, a emenda é sempre para que a gente tenha 30% de investimentos e recursos próprios na educação. A saúde, eu acho que o 26% é suficiente. O recurso que tem que melhorar é a gestão e pedir verba estadual. O AME foi uma promessa do governo do estado, né? Porque são do mesmo partido, o prefeito, o governador, o anterior governador, o outro. Então nós temos que realmente buscar esses recursos das esferas estadual e federal para que ajude também, né? E a questão, o senhor está falando da saúde e estava dizendo que algumas mães estão buscando alguma coisa, só teve que sair para ele atender. É da educação. Isso é educação. A educação, isso. É o professor que faz o AE, né, que é o atendimento educacional especializado. É aquele professor que ele é capacitado para trabalhar com as pessoas com deficiência dentro da sala de aula, mas em alguns casos a necessidade de um professor de apoio. E há conversas em se retirar, onde em algumas escolas tem esse professor de apoio, e talvez ele seja retirado. Então essa é a reunião que está ocorrendo agora, nesse momento, lá na educação, que eu estou voltando para lá. Ao invés de atender com mais, quer tirar. Exatamente. Então a OAB está lá também, e nós vamos entender qual é a intenção realmente da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Educação. A pessoa com deficiência não tem sido bem atendida nesse governo. Aliás, uma luta sua e de alguns outros vereadores, que em alguma época eles ficaram até sem veículos para conduzi-los aos locais, e isso foi retomado graças a um trabalho muito forte que vocês fizeram, né? Eu continuo, nesses 3 anos de mandato, eu estive na presidência da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, sou grato aos meus colegas vereadores que me puseram nessa posição. Eu estou em 13 comissões permanentes aqui na casa, Sérgio. Em duas delas eu sou presidente, uma é da transparência, outra da pessoa com deficiência. Então nós estamos falando da pessoa com deficiência. Realmente, como presidente da comissão, a gente tem que trabalhar mais que os outros colegas nessa área, né? Porque é o presidente da comissão permanente que dá o tom da coisa, marca as reuniões, né? E a agenda, faz os agendamentos. Então nós temos trabalhado. A questão das vans melhorou um pouquinho, mas é uma demanda muito grande, realmente. Nós brigamos, aumentou o número de vans. Então quando a prefeitura faz uma coisa boa, a gente tem que reconhecer, foi bom. Aumentamos o número de vans e o número de cadeiras nas vans, né? De 3 lugares passou para 4 lugares. Agora os ônibus continuam com um assento, um local para cadeirante. A gente briga para que tenha 2, né? Está no próximo contrato, na revisão do contrato da concessionária. Eu acho que a gente tem que realmente mudar isso, mas tentaram tirar a gratuidade do transporte do ônibus para quem ganhava acima de 3 salários mínimos. Nós brigamos para que isso não acontecesse. O impacto no valor da passagem para essas pessoas seria invisível praticamente, não ia reduzir o preço da passagem, ia tirar a gratuidade dos poucos que ganham acima de 3 salários que usam o ônibus, né? Porque quem tem condições, ele compra o carro, uma pessoa com deficiência, até porque ele tem alguns benefícios, né? Desconto no ICMS, PVA, IPI. Mas quase que a prefeitura tirou, não fosse nossa briga aqui, junto com os demais vereadores, nós rechaçamos
esse projeto que tirava a gratuidade do ônibus para as pessoas com deficiência. Bom, e a questão da segurança? Como é que o senhor tem visto a questão da segurança? Porque a nossa guarda municipal fica também atada, porque não tem servidores, não tem, às vezes, equipamento, e é uma guarda... vai fazer o quê? Uma das grandes preocupações da população, não só de Ribeirão Preto, mas do Brasil inteiro, é com segurança, né, Sérgio? E a gente sabe que é o Estado o principal ator nesse processo, por causa da Polícia Militar, a Polícia Civil, mas a Guarda Civil Municipal também tem um trabalho importante, tem que ser valorizada e tem que ter os equipamentos próprios. Houve um investimento, houve contratação de novos guardas, mas ainda assim há déficit de profissionais e de equipamentos também. Eles têm algumas reivindicações dos guardas municipais que têm que ser ouvidos. Estive conversando com um deles recentemente, não vou citar o nome aqui, mas que me falava dos problemas. Eu agendei inclusive uma reunião agora com eles para que a gente possa entender qual a intenção da prefeitura, né, em retirar alguns benefícios e não dar condições de trabalho suficiente para que eles possam proteger nosso patrimônio público e até a população, sim, né? Diz que o guarda municipal tem que preservar o patrimônio, mas ele tem que olhar para a segurança da cidade, né? Eles, inclusive, têm uma estrutura. Aqui em Ribeirão Preto, o guarda municipal pode andar armado, né? Ele tem as viaturas. Foi dado a eles a condição de polícia, né? Isso, exatamente. Eu acho interessante porque aqui do lado tem uma cidade que chama Sertãozinho, não sei se o senhor conhece, sim, que a guarda municipal é mais temida do que a polícia militar e age mais até do que a polícia militar. Tem equipamentos. Estava lá outro dia, vi os policiais passando, eu falei, uai, polícia militar aqui anda de farda diferente, aí me disseram, não, é a guarda municipal. Eu falei, ô louco, parece polícia militar. Como é que uma cidade aqui do lado consegue gerenciar isso? Ah, mas Sertãozinho é pequeno. Ok, mas a arrecadação também é menor. Pois é. Como é que eles conseguem fazer uma guarda ser respeitada pela população? Aqui entre nós, a nossa não é. Até a guarda é metropolitana agora, né? É uma guarda metropolitana. Só mudou o nome, né? Só mudou o nome. Mas realmente tem que ser valorizado, né? O profissional tem que ser valorizado e assim, tem que ter estrutura para trabalhar para que ele seja respeitado. Então a segurança pública, como é uma demanda muito grande, como eu disse, no Brasil e em Ribeirão, eu acho que tem que ter um investimento, um olhar com mais carinho para a guarda municipal, realmente. Claro, são profissionais, a gente respeita, eles são interessados em trabalhar, querem fazer um bom trabalho, mas assim como na saúde, como na educação e tudo mais, precisa de equipamento, precisa de ser reconhecido e esse está sendo um problema com o servidor, né? E aí que eu volto, né? Precisa de dinheiro para fazer tudo isso, né, Sérgio? Precisa aumentar a arrecadação e para aumentar a arrecadação vamos atrair investimentos para nossa cidade, isso não foi feito. Então aí tudo isso que nós falamos, né, depende do serviço público, depende de dinheiro e aí sem aumentar a arrecadação ou se prejudica os servidores e aí se prejudica a população ou se aumenta impostos para poder arcar com essas despesas desses servidores. Então eu acho que nenhuma das duas coisas é boa. O caminho seria atrair investimentos, coisa que não foi feito. Nós brigamos para vir o Butantan para Ribeirão, ele seria um indutor de novas indústrias, já falei isso aqui, da indústria farmacêutica, né, de biotecnologia, não conseguimos. A própria Fiocruz, que foi um anúncio e veio só a burocracia, não começaram a trabalhar ainda, né? Então, assim, nós temos que realmente... Além de não vir empresas, algumas se foram, né? Pois perdendo arrecadação, né? Isso que é mais grave. Então, realmente, se não houver uma política forte de investimento na cidade, corremos o risco de perder espaço para as demais. Você falou agora mesmo Sertãozinho, né? Eles têm 110 mil habitantes, 120 mil, nós temos 700 mil, mas assim, proporcionalmente eles estão conseguindo fazer mais. Claro. Né? Porque houve um momento que eles atraíram mais indústrias para lá, né? Sim. E a gente tem que seguir por esse caminho. O caminho, então, que o senhor visualiza é trazer a indústria. Atração de investimentos, né? Não só a indústria, eu digo a indústria porque assim, nos serviços o Ribeirão caminha bem, porque é espontâneo, não depende muito da... Mas indústrias como essa que o senhor falou aí de biotecnologia, é melhor, né? Se for traria vários outros segmentos, né? Porque são aqueles hubs, né? Nós temos que trabalhar com a nossa vocação. Eu acho que a vocação aqui é essa, né?
Nós temos a USP e as outras universidades dando um respaldo, formando ótimos profissionais, e muitas vezes a gente perde esses profissionais também para outros municípios, até para outros países, porque lá eles têm oportunidades de emprego e são pessoas com uma formação assim que não pode se desprezar, né? Então trazer, eu acho que a vocação, uma das grandes vocações do município, além da indústria sucroalcooleira da região, mas do município, a saúde, né? Esse setor da indústria farmacêutica, de biotecnologia, onde a gente tem que investir. Eu acho que é mais fácil para Ribeirão atrair esse tipo de indústria, né? E a Fiocruz e o Butantan seriam 2 indutores, além da USP e JAC, né? Bom, nós estamos no último ano dessa legislatura. O senhor acha que o seu trabalho foi missão cumprida ou faltou muita coisa? Agora é um exame... Uma autoavaliação. Uma autoavaliação. Sérgio, a gente fica triste de não conseguir fazer tudo o que nós desejamos ou sonhamos, né? Ou desejávamos ou sonhávamos, assim. O esforço foi mais ou menos assim, foi tudo que estava dando para fazer, né? A gente tem mais um ano. Eu peço que a população nos procure também, né? O mandato ele é muito guiado, e eu me propus a isso também, ouvir os nossos conselhos, né? Os nossos conselhos municipais, ouvir a população, cidadão comum, que está organizada, na sociedade civil organizada ou não, mas peço que eles nos procurem, o gabinete está à disposição para que a gente possa trabalhar ouvindo a população, porque aí o trabalho fica mais efetivo, né? Então, assim, até esse momento acho que deu para fazer muita coisa, tem muita coisa a ser feita, e mesmo que eu não seja candidato, a gente pode falar em candidatura aqui, mas já adianto que eu não sou candidato. Não é mesmo? Não sou, mas eu não vou abandonar a política, por isso que eu falo, mesmo não sendo candidato, vou continuar atuando politicamente, né? Todos nós somos seres políticos, claro, né? Eu falo. Claro. Então, em qualquer lugar da sociedade, a gente está atuando politicamente. Então, eu vou continuar ajudando. Mas o trabalho aqui ele tem mais um ano, então eu peço à população, à sociedade civil organizada, ao cidadão comum, que nos procure, traga ideias para debates, para novas leis ou críticas também, sugestões, para que a gente possa aprimorar o nosso trabalho e fazer valer o mandato para o qual nós fomos eleitos e a população confiou, né? Nessa sua autoavaliação, o que o senhor olha assim e fala assim, poxa, isso eu deixei um legado aqui, eu tenho o prazer de ter feito isso? Então, na presidência da Comissão das Pessoas com Deficiência, eu acho que deu para fazer bastante coisa, deu para trabalhar. Nas questões da saúde, assessorar, às vezes, até os próprios colegas, né, que tem alguma dúvida, não estão entendendo bem o que se passa, que a gente está ali dentro, a gente conhece, certo. 26 anos de profissão, então a gente tem uma experiência para passar. Eu acho que esse trabalho na saúde também foi importante. Da transparência, eu acho que nós avançamos bastante também. Falando das 2 comissões que eu sou presidente, então a transparência, eu acho que a Câmara avançou bastante. Até motivo de crise, a gente vê nas redes sociais, o pessoal criticando algumas coisas que acontecem aqui dentro, porque elas estão aparecendo, né? E é bom, elas têm que aparecer, né? Eu sempre fui um defensor da transparência máxima, acho que tudo tem que ser mostrado. Então acho que foi um trabalho que ainda tem muito que evoluir, eu sempre falo isso, mas que evoluiu também. Então, e todas as, como eu disse, eu participo de 13 comissões, né? Já tem um papel aqui com as leis que nós apresentamos, né? Não dá para falar, mas muitos projetos de leis, muitas indicações, né? Então, acho que a gente deixa um legado, sim. Lógico que a gente sempre queria fazer mais, mas como nós começamos a conversa, nem tudo o vereador consegue resolver, né? Algumas leis que a gente pensa em fazer, elas conflitam com a Constituição, né? Também com o Executivo. Isso com o Executivo tem que fazer, exatamente, seria um vocês. projeto que teria que partir do Executivo, não partiria de nós. Mas, assim, na medida do possível, a gente tem tentado fazer o máximo, né? O máximo esforço para dedicar para a população de Ribeirão Preto. Bom, o senhor tem mais um ano para trabalhar, vamos esperar que a população lhe procure, vamos esperar que o senhor tenha um bom trabalho, que muita coisa mude, vamos esperar que o prefeito cumpra as promessas que fez. Continuar cobrando, né? Continuar cobrando, é o nosso papel, né? Cobrar as promessas e cobrar que melhora, o final das contas é melhorar a qualidade de vida da população, né? É isso aí. Deixar o número do gabinete, Sérgio? Claro, o número. É o 3607-4075. Então nos procure, por favor. Muito obrigado, Sérgio, Eu que agradeço a sua entrevista pela aqui. oportunidade. Obrigado. Bom, você continue com a gente, tem mais por aí. Tchau, tchau.